Boa noite, pessoal. Tudo certo? O Maurício está aqui posicionado. 102, pode começar a coletiva. Vamos começar então a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri após essa vitória do Massa Bruta, 2-0. Barbieri, o Diego Pérez aqui da 102 FM, estamos ao vivo. O Bragantino, que faz 2-0, estava no estádio. Após o jogo, notei a comemoração, deu para ouvir lá da arquibancada o tanto que os jogadores comemoraram no vestiário, mais essa vitória do Massa Bruta. Jogo de número 100 do Claudinho com a camisa do Bragantino. Ele vira o artilheiro da competição. O que representa toda essa vitória do Bragantino, chegando aí nesse G8, um possível G8? É claro que tem outros jogos na rodada, que o Bragantino pode ser ultrapassado, mas enfim, queria que você comentasse a vitória e também todas essas questões que eram em volta. Boa noite, Diego. Eu acho que é uma vitória muito significativa por todo o contexto dos últimos meses, né, de tudo que a gente enfrentou, de ficar muito tempo na zona de baixo. Então a gente sabia da importância da vitória porque é um adversário em um confronto direto aí por uma vaga da Sul-Americana e que também, de certa maneira, nos mantém um pouco vivos aí num sonho mais distante. Claro que a gente tem que estar com os pés no chão, nosso foco ainda é a Sul-Americana, se for possível algo maior. Aí vai ser um prêmio mais do que especial para a gente lá na frente. Mas a gente sabia que era um confronto direto, um jogo difícil, até em função da gente ter jogado fora de casa, viagem, desgaste. Então foi um jogo de muita entrega, de superação, de muita inteligência para saber se sobressair em relação ao adversário. E é isso, acho que é comemoração de um bom ambiente que a gente vive nesse momento, de um grupo muito unido, muito fortalecido e que tem a ambição de crescer cada vez mais. Barbieri, boa noite. Sérgio Loreto. Boa noite, Sérgio. Eu quero lhe perguntar o seguinte, dentro daquilo que você possa falar, como que foi a conversa no intervalo? Porque o primeiro tempo do Red Bull Bragantino, não sei quais as dificuldades você viu que o time teve, mas o time finalizou 2 vezes. Teve muita dificuldade em finalizar. E a postura do time para o segundo tempo, você sem mexer em peças, foi totalmente diferente. Então você conseguiu, no vestiário, mudar realmente e mostrar aquilo que a gente estava acostumado. Então eu queria saber o que você detectou e fez com que o time mudasse. E só um parênteses aí com relação ao Claudinho. Chegou um momento do segundo tempo que eu fiquei com a sensação, na nossa transmissão aqui, que ele estava até bravo, porque ele estava fazendo cada jogada e colocando os companheiros na cara do gol, e era um gol atrás do outro que estava sendo perdido, já dava para ter decidido o jogo. E no final ele fez o dele de pênalti merecidamente, mas enfim, acima da média, indiscutivelmente. O Claudinho hoje é artilheiro do campeonato, como o Diego falou. Mas qual foi essa transformação no intervalo, Barbieri? Não, Sérgio, foram ajustes, na verdade, pequenos, mas que geraram um efeito grande, né? Eu acho que a postura do adversário também estava dificultando muito a gente no primeiro tempo, porque eles estavam esperando muito embaixo, muito fechados. Na verdade, a gente não finalizou em bom número no primeiro tempo, mas houveram duas, 3 bolas perigosas que a gente botou dentro da área que ficaram quicando ali, uma até o Ítalo conseguiu virar e bater, né? Então a conversa foi de que a gente precisava mudar um pouquinho o foco, trabalhar um pouquinho mais essa bola com um pouco mais de calma, explorar os espaços que o adversário estava oferecendo. E aí a gente, lógico, pontuou quais eram os espaços, quais eram os movimentos que a gente podia fazer para levar vantagem em relação a eles. E eu acho que o primeiro gol demonstra isso, uma jogada bem trabalhada, bem cadenciada, a gente conseguiu, enfim, finalizar quase dentro do gol. Depois o jogo abriu e a gente começou a ter bastante oportunidade para matar o jogo, né? E aí não foi só o Claudinho que ficou, vamos dizer assim, insatisfeito com essa falta da nossa parte de matar o jogo. Todos os jogadores ficaram um pouquinho incomodados. Eu acho que tem a ver um pouquinho também com o cansaço, faltou um pouquinho mais de calma, de lucidez para escolher o melhor momento. Tem momentos que a gente podia conduzir um pouquinho mais e bateu, caprichar um pouco mais na finalização, mas enfim, a gente gerou um volume muito bom. É claro que precisa ajustar, precisa fazer esses gols, porque em outros momentos eles podem fazer falta. Rodrigo Seixas, Correio de Atibaia.
Deu para ver no lance até do primeiro gol que o Edinho aparece na direita, né? E dá o passe para o Claudinho entrando na área. Essa foi uma movimentação que você pediu para o time se mexer mais e tentar sair um pouco da marcação do Atlético, que eu imaginei que em alguns momentos até um pouco semelhante ao que o Internacional fez contra vocês no último jogo. E destacar o Claudinho, qual a importância, como é que você destacaria o Claudinho? Ele hoje chegou a 17 gols, né? E ele também é o cara que mais dá passe para finalização entre todos os jogadores do campeonato. O quanto essa visão de jogo que ele tem, tanto para encontrar espaço para ele, finalizar e os outros, ajuda a equipe? Não, ajuda demais, né? Eu acho que não tem espaço para uma contestação em relação ao Claudinho, qualquer que seja. Hoje é disparado o melhor meia do Brasil, mas eu acho até que muito na frente dos outros, com todo o respeito aos outros jogadores. A capacidade que ele tem de leitura, a capacidade técnica, o poder de ser decisivo também em muitos momentos. E o que me deixa mais feliz ainda é que ele ainda tem margem de evolução tem muita margem de crescimento, margem de desenvolvimento, é um jogador jovem, tem procurado melhorar a cada dia. Eu acho que os últimos meses demonstram isso, então um jogador que vinha de não ser titular passa a ter o nível de desempenho que ele tem, pelo nível de compromisso, seriedade, dedicação, companheirismo que ele tem e, claro, a gente não pode nunca esquecer pelos companheiros que ele tem ao redor. O Claudinho não joga sozinho, a equipe está cada vez mais organizada e cada vez mais equilibrada para possibilitar que o Claudinho possa explorar todo o seu potencial. Então eu acho que é isso que tem acontecido. Os homens de frente, eles têm liberdade de movimentação. O que eles sempre têm consciência é que a movimentação de um implica sempre uma movimentação correspondente de outro jogador, né? Para que a gente não tenha dois jogadores numa mesma posição, para que a gente não tenha dois jogadores fazendo o mesmo movimento, porque nós estamos perdendo opções. Então são coisas que a gente trabalha, de mobilidade, de sincronia no ataque, e que eles têm conseguido fazer com cada vez mais maestria, e que, volto a dizer, assim como eu falei do Claudinho, ainda tem bastante margem para crescer e para evoluir. Maurício, boa noite, é o Danilo do GE. Você tem agora, né, pela frente mais uma partida difícil contra o Flamengo. Queria que você falasse desse próximo jogo e também qual que é a importância, né, de chegar para um jogo desse tamanho aí depois de uma vitória em casa. É um desafio enorme, muito grande. A gente sabe o tamanho e a dimensão do clube que a gente vai enfrentar. Eles vêm num bom momento de 2 vitórias, vão jogar amanhã, né? Um jogo que é um clássico, sempre é um jogo difícil e complicado, a gente vai estar acompanhando. Mas o meu foco agora nesse momento inicial é recuperar os jogadores pela questão do desgaste que eu falei. Eu acho que a gente hoje precisou se superar mais uma vez por conta da questão física e conseguiu fazer isso. Mérito e parabéns não só aos jogadores, mas a todo o staff técnico que tem trabalhado muito nesse sentido. Então, no primeiro momento é recuperar, observar o Flamengo, fazer uma análise, tentar fazer as melhores escolhas e tomar boas decisões para a gente fazer um grande jogo em casa. A gente sabe que o desafio é muito grande, mas eu tenho certeza que o Flamengo hoje também tem consciência de que vai enfrentar um grande adversário pela frente. Maurício, boa noite, Angelito da Band, parabéns aí pela vitória, transmito parabéns para o Claudinho também, não é? Artilheiro da competição. 2 perguntas aqui para que eu possa também já antecipar todas as suas respostas, aquilo que a gente pretende, né? Primeiro seu contrato junto ao clube é 1 ano, 2 anos, como é que está a sua situação? E outra, já se livrando aí da zona do rebaixamento, qual é a pretensão agora? É tentar a Libertadores ou a Copa Sul-Americana já está de bom tamanho e permanecer no grupo ali? Primeiro, em relação ao contrato, eu já disse anteriormente, está praticamente tudo definido. Eu não tenho autorização da direção para estar falando as cláusulas e tal, então vou pedir desculpa a você nesse sentido. Quando tudo estiver encaminhado e decidido, eu acredito que eles mesmos vão avisar vocês aí sobre questões que sejam de interesse de vocês, né? Em relação aos objetivos, como eu citei anteriormente, a gente está com um foco grande agora de assegurar essa vaga na Sul-Americana, e isso não é concorrente com um possível sonho maior que seria uma Libertadores. Na verdade, quanto melhor a gente fizer o trabalho de assegurar essa vaga na Sul-Americana, mais próximo a gente está desse objetivo que seria uma recompensa especial para a gente aí na frente. Boa noite, Barbieri. É Sérgio Silva do Mais Bragança. Antes de mais nada, quero parabenizá-lo por esta vitória diante do Atlético Goianiense.
foi um adversário difícil, vinha embalado também dentro do Campeonato Brasileiro, e o Bragantino teve muitas dificuldades, como os colegas falaram, no primeiro tempo, mas no segundo tempo aí o Bragantino fez a diferença e pelo bom futebol que vem apresentando aí no Campeonato Brasileiro, conseguiu superar o Atlético Goianiense e conseguiu vencer. Eu queria que você falasse pra gente sobre o próximo jogo do Red Bull Bragantino, que é o Flamengo, e o Bragantino, como todos os torcedores do Bragantino já sabem, está invicto contra os times carioca, e agora tem o último jogo contra um carioca, que é o Flamengo, que está lutando aí mais uma vez para ser campeão brasileiro. O que o técnico o técnico Barbieri vai falar para os jogadores conseguir superar esse Flamengo e conseguir mais um resultado em Bragança Paulista, Barbieri? Parabéns mais uma vez. Não, boa noite, obrigado. Eu vou nessa linha do que eu disse anteriormente, de que a gente tem ciência de que é um grande adversário, um clube de uma dimensão gigantesca, não só a nível nacional, como continental e mundial. Agora, eles também do outro lado sabem que o Red Bull Bragantino, especialmente em casa, é muito forte, a gente tem um aproveitamento muito grande em casa. Eles vêm num bom momento, mas como eu disse, eles ainda vão jogar amanhã, então a gente vai estar de olho, vai estar observando. E independente de quais sejam os objetivos da equipe do Flamengo, a gente tem objetivos claros também na competição e é isso que a gente vai buscar. Com muito respeito, mas também com muita confiança na nossa qualidade, no nosso trabalho, a gente vai com certeza tentar impor o nosso jogo, o nosso ritmo e buscar mais uma grande vitória em casa. Boa noite, Maurício. É Tarso da Costa, da 102 FM. Parabéns pela vitória e pela trajetória que a equipe vem desempenhando ao longo da competição, especialmente nesse segundo turno, em que o Braga chega numa condição muito clara, né, de brigar por uma vaga na Copa Libertadores. Qual a projeção de pontos que vocês fazem para que a equipe alcance essa tão sonhada vaga, né? Porque a Copa Sul-Americana já é uma realidade, agora o time tem a possibilidade real de, quem sabe, sonhar um pouco mais alto ainda, Barbieri. Boa noite, Tarso, obrigado. Eu vou manter a linha do que eu venho falando sempre, o nosso foco sempre é jogo a jogo, a gente tem 4 jogos ainda pela frente aí, o nosso desejo é que a gente possa conseguir 12 pontos, a gente sabe que é difícil, mas a gente vai trabalhar nesse sentido, né? Então o foco total agora na equipe do Flamengo, que é o próximo desafio, pensando concretamente numa vaga de Sul-Americana e, se for possível, a depender do que acontecer, seria fantástico poder contar com uma vaga na Libertadores, mas o nosso foco é sempre no próximo adversário e no próximo jogo. Ô Barbieri, até analisando essa questão, né, de Sul-Americana, eu acho que com a pontuação do time e os 4 jogos que tem pela frente, a Sul-Americana já é mais do que uma realidade, né? Mas até, de repente, olhando mais à frente, essa questão de pré-Libertadores, hoje o Grêmio tem 53 pontos, e o mesmo número de jogos do Red Bull Bragantino. E o mesmo número de vitórias. O Grêmio ganhou só 12 vezes, né? Empatou muito no campeonato. Não sei até a última rodada o que pode acontecer, mas de repente pode pintar um Red Bull Bragantino e Grêmio na última rodada, e se a diferença for de 3 pontos, uma vitória diante do Grêmio, você ultrapassa o Grêmio. Independente dele ser campeão da Copa do Brasil ou não, mas é um adversário que você tem condições até de superar. Com isso, a pré-Libertadores, em vista do que vem, o Grêmio vai ter São Paulo, o Grêmio vai ter Botafogo, mas vai ter São Paulo, vai ter Atlético Paranaense, antes de vir para cá. E o Red Bull Bragantino tem Flamengo, daí vem Sport, Goiás e o Grêmio. Para o torcedor que está nos acompanhando, pré-Libertadores hoje pode ser um sonho, mas é também realidade depois da vitória de hoje, pelo que os números mostram? Olha, eu entendo, concordo com as suas projeções, mas é difícil pensar lá na frente. Pode acontecer? Efetivamente pode acontecer esse cenário que você falou, mas para isso precisam acontecer coisas as quais eu não tenho controle, né? E o campeonato é difícil, a gente vem de um ano extremamente desgastante, de uma situação extremamente atípica de pandemia, de jogos em sequência, de viagem, de privações sociais importantes. Então, eu preciso colocar o foco e a energia, tanto a minha como da equipe, naquilo que a gente controla. E o que a gente controla é efetivamente a nossa recuperação, nossos treinamentos, a preparação dos jogos para o próximo adversário. Seria, como eu disse, magnífico poder contar com essa vaga se no final
desses 4 jogos isso for possível, né? Então é um sonho que vai se tornar realidade à medida que a gente conseguir fazer bons jogos e conseguir boas vitórias. A gente tem Flamengo, tem Sport, tem Goiás, tem o próprio Grêmio, são jogos difíceis, são jogos em que a gente sabe que não vai encontrar facilidade, cada um com as suas características peculiares. Então eu volto a dizer, o nosso foco hoje é recuperar e preparar o jogo do Flamengo. Boa noite, Barbieri, Mário Gonçalves do Correio de Atibaia. Hoje o Bragantino teve uma precisão de passe de quase 80% durante os 90 minutos contra o Atlético Goianiense. A gente viu o Atlético Goianiense muito forte, muito agressivo no primeiro tempo, né, usando as transições ofensivas. Mas quanto é importante essa precisão de passe do Bragantino, de quase 400 passes durante a partida, e como você analisa para a próxima partida contra o Flamengo, a questão do setor defensivo, né? O Bragantino tem um setor defensivo hoje sólido, acho que um dos grandes destaques do Bragantino é a defesa nesse segundo turno, e comparado ao Flamengo, né? Um Flamengo que sofreu mais gols do que o Bragantino na competição até agora. Não, primeiro, em relação aos passes, é fundamental, né, que a gente tenha um bom percentual de acerto. Isso ajuda você a criar melhores situações de gol, ajuda a evitar uma série de contra-ataques. Então a gente sempre trabalha nesse sentido. Os jogadores, eu tenho certeza que sempre trabalham com a concentração para acertar ao máximo. Evidentemente, em alguns momentos não é possível, por desgaste, por cansaço, por mérito adversário, uma série de questões. Mas é importante, e esse foi um dos pontos que a gente abordou, inclusive, no intervalo, de que a gente precisava ter um pouco mais de critério, um pouco mais de calma para elaborar as jogadas, porque o jogo que o adversário queria hoje era justamente esse jogo de transição, esse jogo de ida e volta, um jogo mais aberto. A gente tinha que tomar cuidado com essa situação, né? Em relação à defesa nossa, realmente vem se portando muito bem, e aí vale salientar que a gente precisou em muitos momentos aí fazer trocas por questões que a gente não controla, de Covid, né? O Luan vinha num bom momento, precisou sair por Covid, o Everson também. Depois a gente acabou perdendo o Fabrício, no último jogo a gente não pôde contar com o Aderlan por um desgaste muscular. E a equipe tem se portado bem com quem tem entrado, então passa bastante confiança. Em relação à defesa do Flamengo, eu vou me abster de comentar aqui, porque até acho que não seria ético da minha parte. Eles têm uma grande equipe, têm grandes jogadores em todos os setores. Eu não estaria cometendo nenhuma gafe se eu dissesse que provavelmente eles têm o melhor ou um dos melhores elencos do Brasil. Então a gente tem os pés muito no chão para entender qual é o tipo de adversário que a gente vai enfrentar. Mas, mais uma vez, a gente tem ótimo retrospecto em casa, vai procurar imprimir o nosso ritmo, procurar fazer valer a nossa identidade e buscar um grande resultado. Barbieri, boa noite. Emerson aqui da Rádio 102 FM. Parabéns pelo resultado mais uma vez. A gente nota impressionante essa intensidade com que o Bragantino tem colocado nos jogos, né? E já no jogo de hoje, novamente, uma intensidade desde o começo do jogo. Lógico que o time está focado no Campeonato Brasileiro, porque os objetivos eles são reais, principalmente quando a gente discute Sul-Americana e futuramente, quem sabe, a Copa Libertadores também. Mas a temporada 20 passou para 21 e ela vai emendar com a temporada 2021 até o final da temporada. Uma semana depois que acaba o Brasileiro, começa o Campeonato Paulista. O goleiro Michael Cleito foi contratado junto ao Santa Cruz. Eu queria te perguntar o seguinte, se você puder falar. De que maneira que vocês estão trabalhando, você, a diretoria, Thiago Escuro, com a formatação do elenco para a sequência da temporada, em termos de reforços, porque, como eu disse, a temporada não para. Como é que vocês estão trabalhando com essa questão de buscar nomes que vocês entendam que seja necessário para encorpar mais esse elenco do Bragantino? Olha, o clube tem um setor todo voltado para isso, que é um setor de captação e observação de jogadores, para fazer mapeamento do mercado. Então existe todo um trabalho desenvolvido para encontrar quais são os jogadores que se enquadram nos critérios do clube, sejam critérios técnicos, orçamentários, enfim, por aí vai. Então já vem trabalhando nesse sentido. É claro que o clube tem a intenção de ser cada vez mais forte. Eu acho que o principal ponto para essa questão passa por uma manutenção grande de um elenco que vem apresentando um bom resultado, claro, com reforços pontuais que possam vir a somar e aumentar o nosso nível, né? Mas
esse momento a gente está exclusivamente focado nessa reta final de campeonato. Acho que não é o momento propício para a gente abrir esse tipo de discussão, porque pode tirar a atenção e o foco do que é essencial, que são esses últimos 4 jogos que faltam. Você tem razão em relação à continuidade da temporada, e aí o que nos preocupa não é só em relação ao número ou à qualidade dos reforços, mas é principalmente conseguir desenvolver algum planejamento que nos permita conseguir rodar, respirar, enfim, e poder criar situações para que a gente evite um desgaste que efetivamente vai ser cobrado não só do Red Bull Bragantino, mas de qualquer equipe, por a gente estar começando uma temporada mal terminada a outra, sem período de descanso, e aí o descanso não envolve só a questão física, envolve também a parte mental, social dos jogadores. Então acredito que a gente vai entrar em mais um ano muito complicado e é preciso muita sabedoria para planejar com muito critério e cuidado. Beleza, Maurício? Valeu, gente. Já mando o restante da programação para vocês.